Eu lembro que o primeiro pensamento que eu peguei quando eu comecei a ler esse livro foi: por que ele é tão extraordinário? Oi, eu sou a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês e trazer uma breve reflexão sobre o porquê de de um dos mais famosos livros da nossa literatura nacional ser considerado tão extraordinário. E é por isso que eu quero conversar com vocês sobre O Quarto Despejo da Carolina Maria de Jesus, esse livrinho aqui, que eu sei que a maioria de vocês conhecem, provavelmente o mundo brasileiro conhece esse livro, se não conhece, deveria, porque ele é muito simbólico. E esse é o grande pulo carpado dessa história. Aqui a gente vai ter um diário, que não é um gênero que eu me apeteço muito, vocês sabem. Inclusive, eu acho que é por isso que eu não me apeguei tanto a ele. Eu não gosto dessa ruptura de dias, eu gosto de uma narrativa mais contínua. Então eu não sei, me falta algo, eu sinto que falta algo. Eu prefiro uma coisa mais assim, um caminho mais contínuo, entende? Eu acho que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. E aqui não, a gente vai ter um diário, a gente vai ter muitas rupturas que, além das rupturas do diário em si, a gente vai ter as rupturas feitas pelo próprio jornalista. Por quê? Vamos contextualizar. Carolina Maria de Jesus era uma mulher favelada, aqui de uma favela super mega blaster famosa de São Paulo, e que ela foi encontrada, será que é uma palavra boa de usar? Encontrada por um jornalista, e aí esse jornalista estava fazendo ali uma reportagem na favela para humanizar essas pessoas, para ouvir essas pessoas, e ele se deparou com a Carolina. Dentro de casa ela tinha uns, sei lá, uns 20 cadernos escritos de diários do seu dia a dia. E aí ele se deparou com esses diários e viu uma oportunidade de pensar: ok, eu posso fazer milhares de reportagens, nenhuma vai ser tão fidedigna a essa realidade quanto de uma pessoa que efetivamente vive aqui. E aí a gente vai ter o primeiro grande as da obra, de que esse livro é escrito por uma pessoa que viveu esse contexto de favela. Ela efetivamente viveu tudo isso, ela sabe o que é sentir na pele tudo isso. Então esse livro aqui se torna mais real do que uma reportagem feita, sei lá, por 20 anos, de uma pessoa que nunca viveu um terço de tudo aquilo, não sentiu na pele. É aquela questão da representatividade, né? Da pessoa vivenciar tudo isso, né? Então tá, a gente vai ter essas rupturas do jornalista que, segundo ele fez da melhor maneira que pôde para manter certo ritmo da obra. Não sei até que ponto isso foi bom, porque realmente em alguns pontos fica um pouco difícil ali o ritmo. Eu senti, pelo menos, que os abruptos entre os acontecimentos não me apeteceu muito, mas segundo ele fez um ótimo trabalho, ele fez o melhor que ele pôde. Não vou questionar, porque eu também não me deparei com esses cadernos para fazer esse tipo de questionamento. Segundo ele pegou as melhores partes e reuniu nessa narrativa. Então, assim, não vou me prender muito a esse fato. Aí a pergunta que eu acabei me fazendo: por que esse livro então seria tão extraordinário? Porque vamos pensar que, ok, principalmente pensando assim, na minha vida literária, eu gosto muito desses livros que destroem a cabeça, esses livros que explodem a cabeça, que fazem recortes de gênero, recortes sociais, recortes socioeconômicos. Eu gosto muito, gosto muito. Então, digamos que essa temática não é nova para quem pega um livro desse agora. Você vai se deparar com coisas que você já leu, em vários outros livros. Com porém de que aqui tem muita sensibilidade e que a gente vai fazer um recorte temporal. A gente vai pensar na época que esse livro foi escrito, na época em que esse livro foi, digamos que não escrito, porque na época que esse diário foi produzido, na época em que vivíamos e o contexto literário que a gente tinha aqui no Brasil. Então a gente sempre teve uma boa produção nacional, só que a gente sempre teve uma boa produção nacional literária muito elitizada. Então, dando um recorte para a obra, ele se torna original pela maneira com que é a primeira vez que a gente protagoniza e dá voz a uma mulher preta de dentro da favela. Então esse livro acaba se tornando extraordinário, que a gente vai pensar: ok, aqui 2022 é uma
temática batida, de certa maneira. Beleza, temática batida. Só que a gente faz o recorte. A década que ele foi escrito, dentro da favela, uma mulher que não teve estudo, uma mulher que não teve oportunidade, inclusive quando ela foi assim, a gente tá te dando espaço para mostrar o que você escreveu, não foi muito espaço assim, tanto é que muitos dos louros colhidos foi pelo jornalista que a descobriu, ele deu ali o espaço que sozinha ela não estava conseguindo dar, conseguir, né, por conta da sua condição. Então, assim, se a gente faz esse recorte, a gente pensa, putz, é uma mulher preta, ensocada dentro de uma favela, que não tem oportunidade nenhuma, que não consegue estudar, porque o tempo todo ela tá ali nas ruas tentando catar papelão, catar restos, tentando comprar comida com centavos que tem, com o pouco que tem, para fazer sopa de banha para os filhos, caldo com ossos que ela pegava ali no açougue, que ela comprava, coisas míseras, coisas até mesmo que não estavam em boas condições. Então a gente pensa, uma mulher dessa ter essa consciência política, sabe? Essa consciência social, porque aqui ela demonstra muita consciência política, de ter essa sacada, de que até que os políticos que estão indo dentro da favela em época eleitoral, eles têm uma intenção com aquilo, que na verdade eles não querem ajudar ninguém, eles têm uma intenção de angariar votos para o bel prazer e não porque ele se importa. Então ela tem toda essa consciência social, ela tem toda essa noção de cidadania que essas pessoas dificilmente têm porque elas não têm oportunidade. Então aí a gente começa a pensar, quer dizer que essas pessoas são burras? Não! Quer dizer que essas pessoas não tiveram oportunidade. Não têm oportunidade. É só ver, por exemplo, as nossas universidades públicas. Qual é a classe social da maior parte dos estudantes de universidades públicas? Não são pessoas pobres. E, teoricamente, a universidade pública deveria ser direcionada exatamente para quem não pode pagar por uma educação. Então, ali na época da educação infantil, do ensino fundamental, a gente tem as crianças e os adolescentes de colégios particulares, de certa maneira, se destacando, porque ali toda a dedicação é para o ensino privado, só que quando chega no ensino público, a gente tem isso aqui, ó, inversão. Quem está dentro do ensino público, que é o melhor, tido como melhor, não é quem estava no ensino público quando criança, quando adolescente. Então essas pessoas não têm oportunidade e é por isso que esse livro é tão extraordinário, porque mesmo sem oportunidade, mesmo sem espaço, essa mulher furou a bolha e ela saiu dali e ela produziu esse tipo de grandiosidade. Um dos livros mais famosos nacionais que a gente tem hoje em dia. Então assim, mesmo que para você, de certa maneira, eu não vou ler outro livro sobre recorte socioeconômico brasileiro, já li tantos, sei lá, acabei de ler Tortarado, acabei de ler sei lá o quê. Leia, porque esse livro é um pontapé. Esse livro mostra uma realidade de alguém que furou a bolha e que tinha consciência mesmo quando o mundo ao redor dela tentou fazer de tudo para que essa consciência fosse vendada, para que ela não pudesse dar voz a todos esses pensamentos. E é por isso que esse livro se torna extraordinário. E eu gostaria muito que vocês lessem, tanto que eu vou deixar o link de compra dele aí embaixo no box de informações. Comprando pelo meu link, você ajuda muito o canal sem gastar mais nada por isso. E é isso, gente. Vamos ler esse livro maravilhoso. Eu quero ler outras coisas da Carolina. Pra mim, ela não teve, tá? O espaço que ela merecia. Eu acho que esse livro foi um grande boom. A maior parte dele, infelizmente, tá? Pela curiosidade de, olha, o diário de uma favelada, o que será que ela escreveu, etc e tal. Eu vejo muito isso de o acesso a ele foi muito por curiosidade e não porque as pessoas estavam interessadas de fato, mas aí a gente se aproveita, porque livros como esse merecem ser reconhecidos sim. E um pequeno adendo. Todo mundo fala, né? Pequeno adendo. E talvez eu seja apedrejada por isso, mas eu vou fazer essa reflexão. Quando você for ler Quarto de Despejo, não se importa porque tem muitos erros gramaticais. Tralalá, mas gente, vocês leem Saramago e não falam nada. A Carolina, ela faz uso de vírgula, ela faz uso... Dá pra gente ler a história dela
como um português falado. A gente tem muito mais facilidade para ler esse livro do que Ensaio sobre a Cegueira, por exemplo. Porque o Saramago, ele vai ali, ó. Não tô falando que não presta, tá, gente? Pelo amor de Deus. Saramago também é muito bom. Mas por que a gente questiona essa mulher preta escrevendo e a gente não questiona a escrita do Saramago? Estão entendendo onde eu quero chegar? A literatura dela, mesmo por que ser um diário e tem esses cortes que eu mencionei com vocês, é muito mais fluida do que essa literatura que é endeusada e que praticamente não tem pontuação, você não respira. Em muitas frases, para você interpretar o que ele está falando, você tem que reler de mais de uma maneira para encontrar que faz sentido. Isso aqui flui como água. Pensem sobre isso, tá? Quando alguém virar para você e falar assim, eu não quero ler porque tem muitos erros gramaticais. Leia assim, não perca. O quanto isso aqui é um recorte histórico extremamente importante, identitário do nosso país. E é isso, gente, já falei demais. Vocês também conseguem me ajudar clicando aí embaixo no gostei e se inscrevendo no canal para mais vídeos como esse. Muito obrigada por assistirem e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.